Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui e hoje o assunto botânica, né? Vamos falar de briófitas na aula de hoje. Teremos na sequência uma aula falando aí das pteridófitas. Então vamos lá. Primeiro grupo de plantas aí que a gente acaba estudando são as briófitas. E a palavra briófita, eu posso traduzir essa palavra, né? Às vezes o aluno fala, professor, botânica tem um monte de nome difícil. Mas fita, galera, está associado à planta. E brio vem de bryon, que significa musgo. Então o principal representante das briófitas são os musgos, certo? Então veja, o nome está associado ao principal representante, que são os musgos. E os musgos são equivalentes aos anfíbios do reino vegetal. Então eles podem considerar, né, como se o musgo fosse os anfíbios do reino vegetal. Por quê, professor? Porque os musgos, gente, eles estão nessa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Eles já vivem no ambiente terrestre, mas ainda com uma dependência muito forte do ambiente aquático, por alguns fatores. Um dos fatores é que as briófitas elas não possuem vasos condutores. A condução aqui é muito lenta, é uma condução célula a célula, para o processo de difusão principalmente. Então essas plantinhas são pequenininhas. O segundo motivo, gente, é que o gameta masculino dessas plantas é um gameta flagelado. O gameta flagelado ele precisa de água para nadar. Então o briófita só vai fazer reprodução quando tem água, quando tem umidade. Então anota aí por gentileza o seguinte, o briófita tem uma preferência por ambientes sombreados e úmidos. Tem exceção? Tem briófita lá na Antártida, né? No caso lá naquele bioma tundra, que tem 2 a 3 meses de verão, o que surge nos 2 a 3 meses de verão da tundra? Surge ali gramíneas, surgem briófitas. Então tem briófita na Antártida? Tem. Tem briófita de deserto, Giovanni? Tem uma espécie chamada tórcula que vive no deserto, mas isso é exceção. De modo geral, essa é a paisagem ideal aqui para um musgo desenvolver. Tem luz? Tem. Mas não é uma luz que incide diretamente, né? Então, um ambiente sombreado e úmido seria o ambiente ideal aí para as briófitas. Quem são as briófitas? São principalmente musgos, né? Então, os musgos, os principais representantes aí desse grupo. Com relação às características das briófitas, gente, são plantas, olha só, tem aqui mais ou menos essa estrutura, poderia fazer aqui do lado para vocês, né, a estrutura de uma briófita, então vamos construir juntos aqui, ó. Então, imagine que aqui está o solo, certo? E aí você vai ter aqui, então, como se fosse um talinho aqui, que a gente chama de cauloide, né? Então tem aqui um cauloide, deixa eu puxar assim, ó, cauloide. O que é um cauloide? Não é um caule verdadeiro ainda, porque não tem vasos condutores, certo? E a partir desse cauloide forma como se fossem folhinhas, que a gente chama de filóide. Então ele forma aqui umas folhinhas, que não são folhas verdadeiras, a gente chama de filóide. Né? Filóide são folhas, não são folhas verdadeiras. Esse sufixo oide, galera, quer dizer semelhante a. Então é semelhante a um caule, é semelhante a uma folha, mas ainda não é um caule verdadeiro, não é uma folha verdadeira, porque não tem vasos condutores, certo? E aí tem como se fosse uma raiz. Só que não é uma raiz verdadeira, porque também não tem vasos condutores. Então aqui eu vou chamar isso de rizoide. Então, briófitas tem o que nós chamamos de rizoide, cauloide e filóide. Essa estrutura que eu acabei esquematizando para vocês aqui, ó, isso aqui é o que nós chamamos de gametófito. Gametófito. O que é o gametófito, Giovanni? Fito está associado à planta, é a parte da planta que forma gametas. E eventualmente em cima da fêmea, tá, galera? Eventualmente em cima da fêmea surge o quê? Em cima da fêmea surge aqui o que nós chamamos de esporófito. Então essa estrutura aqui, ó, que está em vermelho, nós chamamos de esporófito. O esporófito é diploide, é 2N, enquanto o gametófito, esse gametófito, ele é o quê? Ele é haploide, ele é N, certo? Então, o esporófito, nesse caso das briófitas, o esporófito, ele é de curta duração. Ele vai surgir só na época de reprodução. É o esporófito, né? Se você for traduzir esse nome, fito está associado à planta, ou seja, é a parte da planta que forma esporos. É aqui que vai acontecer a meiose espórica, ó, que vai formar aqui os esporos. Então aqui tem os esporos, e esses esporos, eles caem no solo,
germinam, dando origem a um novo gametófito. Então, você tem aqui, olha só, uma imagem de uma briófita, são plantas pequenininhas. Quanto mede uma briófita, Giovanni? 2 a 5 centímetros no máximo. Normalmente fica em torno de 2 a 3 centímetros. Então são plantas de pequeno porte. O que justifica elas serem de pequeno porte? Não tem vasos condutores, gente. Imagina se você não tivesse vasos sanguíneos no seu corpo. Você seria desse tamanho? Provavelmente não. Provavelmente você seria bem pequenininho. Como nós temos vasos condutores que distribuem nutrientes e substâncias importantes pelo nosso corpo, nós podemos ter um porte, né, interessante. As plantas, a mesma coisa. Planta não tem vasos sanguíneos, mas planta tem vasos condutores de seiva bruta, água e sais minerais, e seiva elaborada, que envolve açúcares, hormônios, vitaminas, substâncias que são fundamentais aí para o desenvolvimento da planta. Então o fato de não ter vasos condutores, isso limita o quê? Limita o tamanho. Essas plantas acabam sendo de pequeno porte. Não possuem órgão verdadeiro. Importante dizer, galera, que toda planta, tá? Toda planta, essa é uma obrigatoriedade para fazer parte do reino plant. Toda planta possui tecido verdadeiro. Só aqui no caso das briófitas, briófita tem tecido verdadeiro? Tem tecido verdadeiro. Só que não tem órgão verdadeiro. Não tem uma raiz verdadeira. Tem rizoide, tem cauloide e tem filóide. Lembre-se que oide quer dizer semelhante a uma raiz, semelhante a um caule, semelhante a uma folha. Se perguntarem para vocês, por que eu chamo de rizoide? Porque não é uma raiz verdadeira. Para ser uma raiz verdadeira, precisaria ter o quê? Vaso condutor percorrendo essa raiz. Como não tem um vaso condutor, eu acabo chamando de rizoide, cauloide e filóide. Não controla a transpiração. Se são plantas que não têm esse controle da transpiração, então é melhor que elas habitem o que, gente? Tem uma preferência por ambientes úmidos e sombreados. Preferência, não significa que toda briófita vai preferir exatamente um ambiente úmido e um pouquinho, né, sombreado. Pode ser que tenha exceção, como é o caso da tórcula que eu comentei, que é uma briófita de deserto. Tem briófitas lá da Antártida também, certo? Aqui você vê com mais detalhes, essa parte de baixo aqui é o gametófito, aqui você está vendo o esporófito. O gametófito é haploide, o esporófito é diploide. No caso das briófitas, o gametófito, gente, ele é de longa duração, é a fase predominante. O gametófito, como ele é a fase predominante, ele vai ser clorofilado, ele vai ser sexuado. Por que ele é sexuado? Porque ele produz gametas, e a produção de gametas envolve uma reprodução sexuada. E ele é duradouro, ele é de longa duração, certo? Então, de longa duração, duradouro, é a fase predominante. Enquanto que o esporófito é diploide, esse esporófito é aclorofilado, não tem clorofila. Então vamos pensar, Giovanni, se o esporófito não tem clorofila, então ele não faz fotossíntese? Não faz fotossíntese. E como que ele sobrevive? Ele depende nutricionalmente do gametófito. Então se alguma questão colocar assim, o esporófito depende nutricionalmente do gametófito. Verdadeiro. Depende, porque ele é aclorofilado. Ele é assexuado, porque a produção que envolve a produção de esporos é uma reprodução assexuada. E ele é de curta duração. O único grupo de planta, galera, que o gametófito vai ser a fase mais importante, a fase predominante, a fase de longa duração, será aqui o quê? As briófitas, o grupo das briófitas. Então você pode até decorar a seguinte frase: briófita é gametófito, o resto vai ser o esporófito. Briófita vai ser a única planta em que a fase predominante é o gametófito. O resto das plantas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase predominante não vai ser daí o gametófito, vai ser o esporófito, certo? E com relação ao ciclo de vida, né? O ciclo de vida das plantas é um ciclo de vida haplodiplo-bionte, posso chamar assim, ou posso chamar de diplobionte. Vamos entender. Tem lá o esporófito, que é diploide, temos aqui o gametófito, que é haploide. Então, esporófito diploide, gametófito é haploide. O esporófito, ele sofre uma meiose espórica, forma esporos. A meiose reduz a ploidia pela metade, então o esporófito, que era 2N, passa a ser N. Então, meiose espórica. Esses esporos, eles caem no solo, germinam e dão origem a um gametófito. Esse gametófito forma gametas por mitose. Bem importante isso aqui, galera, olha só.
Formação de gametas em plantas ocorre por mitose, então forma gametas num processo sexuado, então temos aqui uma reprodução sexuada. Esses gametas fecundam, dando origem a um zigoto que por mitose vai crescer e desenvolver ali num novo esporófito. Esse ciclo de vida nós chamamos de alternância de gerações ou metagênese. Temos uma geração que é o esporófito que é diploide e assexuada. E temos uma geração que é haploide e sexuada. Então isso é a alternância de gerações. Uma fase diploide e uma fase haploide. Por isso ciclo haplo, diplo, biontes. Ontes do latim quer dizer ser, um ser que tem uma fase haploide e uma fase diploide bem equilibrada, certo? E aí eu posso ver o ciclo específico. Olha o ciclo específico. Aqui você tem um gametófito. Em cima desse gametófito feminino, tá, gente? Em cima do gametófito feminino forma-se o esporófito, que é de curta duração. O esporófito tem lá uma cápsula que vai sofrer meiose ali dentro, né? Tem células mãe de esporos que vão sofrer meiose e vão dar origem a esporos que são haploides. Esses esporos germinam, dando origem a um filamento chamado protonema. O que é um protonema? Nema do latim quer dizer fio. Proto quer dizer primitivo, ou seja, é um filamento primitivo. O protonema. Esse protonema, com o passar do tempo aqui, né, vai dar origem a um novo gametófito. E daí tem gametófito masculino, tem gametófito feminino. O gametófito masculino, ele será responsável por produzir ali, né, gametas masculinos que vão nadar para fecundar o gameta feminino. O gametófito masculino tem uma estrutura chamada anterídeo. O anterídeo é uma estrutura que protege e que ajuda a guardar ali os gametas masculinos. Esses gametas masculinos, gente, como eles são flagelados, eles precisam da água para nadar. E aí eles vão chegar aqui no gametófito feminino, lá no arquigônio, que é uma estrutura que guarda o gameta feminino, que é a oosfera. Então o nome do gameta feminino aqui é oosfera. O nome do gameta masculino aqui é anterozoide. Então temos a oosfera, que é o gameta feminino, e o anterozoide, que é o gameta masculino. O anterozoide vai nadar, ao fecundar a oosfera, ele vai formar aqui um zigoto, e esse zigoto, por mitoses, vai crescer, dando origem a um novo esporófito, fechando esse ciclo de vida, então, aí das briófitas. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Musgos são plantas extremamente pequenas, não ultrapassando a altura de poucos centímetros. Essas plantas parecem formar um tapete verde nos troncos de árvores, em folhas ou em rochas. Diferente do que descrevem histórias de ficção científica, musgos gigantes não poderiam ocorrer, de fato, na realidade. Essa escolha alternativa que descreve o motivo que impede esses seres de atingirem grandes tamanhos. Qual é o motivo? O motivo que não tem vasos condutores, devido à lentidão que ocorre, né, célula a célula. Então a alternativa vai ter que abordar isso. Letra A. Lentidão no processo fotossintetizante. É a fotossíntese que é lenta? Não, não é a fotossíntese que é lenta. Então falso. Cuidado com pegadinha. Impossibilidade de produção de amido para consumo? Não. Faz fotossíntese e produz amido. Letra C. Lentidão de condução de seiva em grandes distâncias? Sim, essa é a alternativa correta. A lentidão na condução de seivas, porque não tem vasocondutor, então acaba sendo lento. Letra D. Pouca produção de hormônios de crescimento? Não tem nada a ver. Pouca produção de glicose também não tem nada a ver. Alternativa correta, devido à ausência de vasos condutores, os processos de condução são lentos. Mais uma questão? O gênero Sphagnum, uma anthocerófita, possui espécies que são comumente chamadas de musgos de turfeira e possuem grande importância ecológica por formarem a turfa, que cobre 1% da superfície terrestre do nosso planeta. Na Primeira Guerra Mundial, foram utilizadas na limpeza de ferimentos por absorverem até 20 vezes o seu peso em água e pela presença de metabólitos bactericidas em sua constituição. Sobre musgos de turfeira, marque a alternativa correta. Letra A. Os musgos podem ocorrer em diferentes hábitats. Isso não é verdadeiro, né, gente? Eles têm limitação, eles têm uma preferência por ambientes sombreados e úmidos, incluindo o ambiente marinho e terrestre. Não, falso, né? Então não tem essa amplitude de ambientes variados, diferentes ambientes. Ela tem uma limitação. Letra B. Possui um ciclo de vida com alternância de gerações.
haploide e diploide. Lembra? Haplo, diplo, bionte. Com fase haploide, a fase haploide é a fase persistente, é a fase duradoura? Sim, essa é a fase duradoura. Então, a alternativa correta, letra B. Legal, gente? Então, fechamos assim essa aula que falou aí sobre as briófitas, essas plantinhas bem simpáticas. Até mais. Tchau, tchau.